Bom, pessoal, falando um pouco sobre os recursos digitais, ou seja, os equipamentos que a gente tem de maneira digital para estar captando as nossas imagens, eles trabalham da mesma forma da digital, da analógica, perdão, no mesmo sentido, onde vão desde as máquinas mais básicas, as semiprofissionais e as profissionais, ok? As máquinas mais básicas, vamos dizer assim, que são as compactas, assim como as analógicas, elas não têm principalmente esse controle criativo, né? Algumas até vêm, mas é muito limitado, como essas aqui. São câmeras, né? Elas são praticamente para apontar e disparar. São câmeras de bolso, câmeras para uso diário, que é onde não há necessidade em si de tanta qualidade nas imagens, certo? São câmeras bem práticas, né? E aí podendo armazenar diversas fotos, diversas imagens através dos cartões SD que elas possuem, ok? Como eu falei, são câmeras bastante acessíveis, né? São baratas, porém ela nos limita a gente estar usando a nossa criatividade na hora de bater nossas fotos, tirar nossas imagens, certo? Câmeras, né, semi-profissionais, ok? Elas dão a possibilidade já tem um controle criativo, né? Diferente das compactas que não tem, ela já dá a possibilidade aí da gente estar trabalhando mais a nossa criatividade no momento de captar imagens, ok? Já nos oferece uma possibilidade de ISO, enfim, e entre outras possibilidades. Aqui trabalhar no modo manual e o modo automático, enfim. Essa é um modelo da Canon, né? Modelo SX170 IS. É uma câmera muito boa para quem está começando a fotografia, que quer aprender esses parâmetros da fotografia, esses pilares da fotografia, né? ISO, abertura de diafragma e controle de velocidade. Essas câmeras, algumas delas já possuem essa possibilidade de a gente estar trabalhando nesses quesitos, ok? E são umas máquinas de fácil acesso, né? E com valor acessível ao bolso de cada um, ok? Bom, pessoal, e visto as compactas e as semi-profissionais, a gente chega até aos modelos profissionais, certo? Essa, por exemplo, é uma Canon T5i, ok? É um modelo profissional, porém é um modelo de entrada, né? Não é uma câmera, vamos dizer assim, com grandes funcionalidades, mas para quem está iniciando a fotografia, quem já quer partir para uma máquina, já saiu de uma máquina, por exemplo, semi-profissional e quer pegar uma profissional, né? Essa é uma excelente máquina para quem está começando, porque ela já oferece todos os pilares da fotografia, todos os parâmetros, né? Até então, aqui a gente pode estar realizando as nossas imagens, né? A gente pode estar captando as nossas imagens, diferente de uma câmera como essa, uma compacta, que vale ressaltar que não é a gente que capta a imagem, é a máquina que capta a imagem, certo? Ela não obedece, por exemplo, às vezes o que a gente vê na fotografia, vê na cena, quando a gente capta a imagem, quando você vai ver depois no computador ou na tela do LCD da máquina, a imagem é totalmente diferente, né, daquela que você imaginou. Por quê? Porque nesse caso, quem captou a imagem foi a máquina captou a imagem por você e não você, certo? Diferente de uma câmera profissional como essa. Aqui você controla, aqui que você está no comando, certo? Aqui você que vai fazer a sua imagem. Ok? Ela é bem parecida, assim como as câmeras analógicas, certo? As profissionais se distinguem pela troca de suas objetivas, né, que são um grande segredo aqui da fotografia, né? Para quem está começando, está dando início, migrando aí de uma fotografia através das semi-profissionais para as profissionais, eu recomendo esse modelo tanto da Canon, tem Nikon, né? São modelos um pouco mais caros, mas ainda acessíveis no mercado, ok? Eu digo para todos o seguinte, que
quem está iniciando a fotografia de maneira geral, quem está iniciando tem que ter em mente uma coisa: a fotografia em si é bastante cara, ok? Seus equipamentos, de maneira geral, são bastante caros. Tanto seja um tripé, as objetivas, o corpo das máquinas. Infelizmente, os preços são bastante elevados, certo? O corpo de uma máquina como essa, né, tá em torno, só o corpo está em torno de 2.000, 2.500, né? Para quem está isso, que essa é uma máquina de entrada. Se a gente parte para uma máquina mais profissional, como uma Leica, por exemplo, aí os preços já variam na casa dos 20, 30 mil só a máquina, né? As lentes, por exemplo, também variam nesse mesmo sentido, ok? Bom, pessoal, mas passando uma dica para aqueles que estão dando início à fotografia, certo? O que é que eu recomendo? Já saiu de uma máquina semi-profissional e quer captar algumas imagens, né, de forma profissional, o que é que eu recomendo inicialmente, né? Além da máquina, né, algumas objetivas, que são um segredo da fotografia, né? Muita gente me pergunta: professor, qual a melhor máquina? Né? No caso das analógicas, né, a máquina em si não influencia muita coisa, ok? As máquinas em si não influenciam muita coisa, por quê? Aqui é basicamente, como eu falei, uma câmera escura que serve só para acomodar o filme, ok? O grande segredo da fotografia analógica está em quê? Está nas objetivas, certo? Nas lentes que você vai captar. Outra coisa também vai ser a qualidade do filme que você vai estar utilizando, certo? Um filme de baixa qualidade, um filme muito barato aí que vocês podem encontrar, realmente não vai estar ajudando na qualidade da imagem de vocês. E outra coisa, pessoal, tanto na fotografia analógica quanto a digital, é o fotógrafo, né? É o seu olhar fotográfico, afinal a máquina não vai captar a imagem sozinha, certo? Precisa do seu olhar fotográfico, a composição, como a gente viu, como a gente estudou, para a gente estar aí gerando umas boas imagens, ok? Bom, mas voltando aqui, para quem está começando a fotografia, o que é que eu aconselho? Eu aconselho tanto o equipamento como o uso inicial de 3 objetivas básicas, certo? Que são as lentes objetivas 50mm, ok? Essa daqui é um modelo novo, é um modelo, se não me engano, é chinês, Yongnuo. Esse modelo é um pouco mais barato em comparação às Canons, né, a do modelo Canon. Essa daqui é um modelo 18-55mm, modelo zoom, né, 18-55mm. Essa de 50mm e uma mais objetiva de 75-300mm. Com esses 3 modelos, vocês já são capazes de captar boas imagens profissionais, de forma profissional, né? Sem estar aí se estressando muito com as suas imagens, ok? Bom, da mesma forma das analógicas são as digitais. O pessoal me pergunta, para perguntar, professor, qual a melhor máquina, né, no mercado? Pessoal, eu não gosto desse melhor máquina, certo? Como eu falo e repito, né, não adianta você ter um melhor equipamento, equipamento mais caro e não saber utilizar, né? Para quem está começando, começa com uma semi-profissional, né, que o custo é mais barato, e com o passar do tempo, você começar a se adaptar com esses 3 pilares da fotografia, aí vocês partem para um modelo mais profissional, um modelo mais de entrada, que são essas câmeras DSLR, né, que com a troca de objetivas. Ok, pessoal? Bom, pessoal, ainda no modelo digital, alguns dos recursos que a gente tem à nossa mão, né, que a gente pode estar aí realizando a captação de nossas imagens, são o quê? São os nossos celulares, né? Os nossos celulares, hoje em dia, praticamente todo mundo tem um desses. E esses modelos, né, os smartphones,
alguns dos mais modernos são capazes de fotografar em qualidade até superior do que umas câmeras compactas como essas aqui, ok? Agora, qual o segredo da gente estar realizando boas imagens com essa ferramenta aqui que eu digo para o pessoal que já virou há muito tempo, já deixou de ser um celular, na verdade, né? Ele é uma máquina multifunção aqui, na verdade. Muitas vezes a gente mal usa para celular. Geralmente usa como máquina fotográfica em si. Enfim, baixar aplicativos. Mas qual o segredo desses, como a gente pode estar trabalhando com a seguinte maneira com esses equipamentos, certo? O que é que eu trago para vocês? Um grande segredo para a gente estar trabalhando, estar obtendo boas imagens, é esse carinha aqui, ó. É o nosso tripé, certo? É um tripézinho que vende próprio. Esse daqui tanto serve para as máquinas compactas. Vocês podem ver que cada um deles, das máquinas, tem uma abertura para estar colocando as nossas máquinas aqui, encaixando, certo? Um parafuso de rosca. E no caso dos celulares tem o suporte que prendem eles aqui ao nosso tripé, certo? Outro item bastante interessante para a gente estar trabalhando fotografia junto com o celular são essas lentes, essas mini objetivos, vamos dizer assim, umas lentes que se encontra aí no Mercado Livre, encontra bem baratinha, né? Essa daqui, por exemplo, é uma fish eye, a olho de peixe, né? Como a gente estudou. Elas, por exemplo, agregadas junto com o telefone, com o celular, a gente pode estar aí obtendo até imagens, né, boas imagens nesse sentido. Por exemplo, ela vem assim, ó, ela vem com esse pegador, né, tipo um pegador no qual encaixa ela aqui rosqueada, certo? Essa é uma lente macro. A gente encaixa aqui no telefone, né, na frente da câmera, né, e a gente pode estar realizando aí algumas imagens de forma tanto macro quanto wide e quanto olho de peixe, certo? Como eu falei, esse kitzinho é bem interessante, barato, acessível, comprei, se não me engano, em torno de R$30 na internet, e daí para a gente realizar algumas imagens bem interessantes. Outra opção, pessoal, seria essas objetivas, certo? Essas aqui é uma lente, certo, objetiva. Também aí ela dá a possibilidade de um zoom de 18 vezes, né? A gente também pode estar trabalhando junto com o celular. Esse aqui é para celular. Ela lembra muito uma luneta, ok? Ela não é, vou dizer, não é tão barata em relação a essas aqui, ok? Não é tão acessível, ela já custou mais um pouquinho mais caro, na casa de 180, 190 reais, certo? Mas também dá para realizar alguns trabalhos bem interessantes. Lembrando o seguinte, pessoal, essas aqui, a qualidade deixa um pouco a desejar, certo? Eu não vou dizer para vocês que vocês vão sair realizando excelente qualidade de imagem, certo? Ela perde um pouquinho a qualidade das imagens, mas para uso assim pessoal, certo? Dá para realizar boas imagens com esse tipo de equipamento, ok? Junto ao seu celular. Lembrando sempre, utilizar sempre o quê? O tripé com auxílio do temporizador do celular. Por que isso, professor? Porque essas lentes, por exemplo, essas objetivas, vocês podem perceber que quando a gente vai utilizar o zoom do nosso aparelho, ok? A imagem fica muito sensível. E qualquer movimento, a imagem vai sair tremida, vai sair borrada, vai sair ilegível, certo? O que é que eu aconselho? Colocar seu equipamento no tripé, certo? Tanto de máquinas digitais, quanto analógicas, quanto profissionais, existem os tripés maiores, próprios para fotografia profissional, certo? De máquinas como essa, profissionais. Mas enfim, e utilizar sempre o temporizador do seu equipamento. Por quê? No que o seu equipamento está lá no tripé, ok? Você focalizou a imagem, ajustou a sua composição.
enquadrou direitinho o motivo a ser fotografado, no que você clica para bater a imagem, muitas vezes pode haver o movimento do celular no próprio tripé, certo? Isso vai atrapalhar a sua imagem, né? E vai tipo borrar a imagem, vai tremer a imagem, vai ficar parecendo aquela imagem fora de foco, certo? Se não tiver o tripé, é encontrar a criatividade, certo? Usar sempre a criatividade, posicionar o celular em algum ponto estratégico, parado, e utilizar o temporizador para ativar a fotografia e para quando ela bater a fotografia não ter interferência nenhuma mecânica no equipamento, evitando que ele haja alguma interferência, no imprimido, enfim. Bom pessoal, e para finalizar, tem outros equipamentos aqui, né, que a gente pode estar registrando imagens, como são as microcâmeras, né? Essa já é um pouquinho maior, que é um pouco mais antiga, através de microcâmeras, que são câmeras como essas aqui, elas são bem pequenas. Essa aqui no caso é o cabo de adaptação, essa daqui é voltada mais para circuito interno, né? Mas atrelado ao computador são as conhecidas, né, como as câmeras espiãs. Elas podem estar aí utilizando para estar captando imagens também, né, de forma secreta, vamos dizer assim, né? Elas são basicamente isso, são bem pequenas, podem ficar escondidas. Elas podem estar aí realizando algumas tomadas de imagens também e realizando algumas imagens bem legais. Essa daqui é um tipo de câmera, né? Ela vem com um visorzinho aqui LCD, né? Essa aqui é mais para estar registrando momentos dentro do seu veículo, né? Dentro do veículo, dentro de um transporte, que seja ele qual for. A gente vem com uma ventosa, no qual adiciona acopla ao vidro do carro e ele vai gravando o movimento ou gerando imagem, né? No que você quiser, captando imagens, certo? Outro modelo, pessoal, não é digital, certo? São as analógicas. São através de quê? São as famosas pinhole, as câmeras pinhole, que é a buraco de agulha, certo? No que se trata isso aqui? Se trata de uma lata, né, comum, onde o fundo dela preto, onde eu deixei preta. Essa aqui foi eu confeccionei, né? Gerei um adesivo para deixar ela bonitinha. Pintei a tampa também de preta. O entorno dela, o interior dela tem que estar todo preto, não ter contato nenhum com a luz, certo? Ela aqui a gente adiciona o que? O papel fotográfico dentro desse equipamento, ok? E veda ela para que a luz não passe. Lembrando que o papel fotográfico a utilizar nas câmeras pinhole é diferente do que a gente vê no comércio normal, né? Um papel especial que na base dele existe uma química no qual reage à luz, certo? Aqui tem um buraco bem pequenininho, que é um buraco propriamente de agulha, né? Onde é vedado. No caso, eu levo para o local que eu quero, que está absorvendo essa minha imagem, deixo lá, tiro, vamos dizer assim, o obstáculo que está aqui impedindo a passagem da luz, deixo exposto aí uns 3, 4 segundos e fecho novamente, e a imagem vai ser gerada dentro do papel que está dentro aqui da minha câmera, certo? Feito com a lata. Outro modelo também de câmera pinhole, que é o mesmo princípio, são feitas através de filmes fotográficos como esse. Esse aqui na realidade são dois filmes, certo? Um do lado do outro aqui. No caso, um está vazio e o outro está cheio, está novo, né? No qual um passa para o outro aqui. O filme vai estar exposto aqui atrás, e onde aqui eu coloco tipo uma barreira para a passagem de luz e foco, no caso, aponto para o meu motivo no qual eu quero que seja fotografado e tiro por alguns instantes essa barreira da luz, permitindo que a luz passe para o filme e fecho novamente, né? A vantagem desse daqui em relação à lata é que esse daqui eu só consigo realizar uma imagem por vez, né? Por papel. Esse daqui eu realizo uma imagem e giro aqui, vou girando e gera quantas poses depender do filme, né? Depender do filme, eu gero aqui algumas imagens, ok?
Bom, pessoal, eu apresentei aqui para vocês, certo, alguns dos recursos, alguns dos equipamentos aí que a gente pode estar trabalhando nesse sentido de fotografia, certo? No quais a gente pode estar aí nos auxiliando na captação de nossas imagens, certo? Lembrando que não existe melhor equipamento, e sim varia muito da habilidade do fotógrafo, nesse caso, né? Independente da máquina que estiver utilizando, ok? Semana que vem a gente vai estar vendo aí um pouquinho sobre a revelação em estúdio preto e branco, certo? Onde eu vou trazer para vocês algumas videoaulas a respeito desse sentido de revelação em preto e branco. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero vocês na semana que vem. Ok? Forte abraço a todos e até breve.